De imediato, Dr. Hermes Rodrigues Neri, professor e coordenador do Movimento Legislativo, Legislação e Vida. Senador Paulo Paim, presidente dessa audiência pública, prezados participantes da mesa, demais senadores e participantes aqui presentes. Senador, eu fiz um corte aqui de metade da minha fala para ganhar o tempo, mas penso que a gente vai trazer aqui uma reflexão um pouco diferente do debate, mas que complementa esse momento que nós estamos vivendo e que é pertinente ao debate. No debate sobre a crise previdenciária, muitas vezes as soluções apresentadas são prioritariamente economicistas, sem levar em conta as suas causas e a dimensão humana do que está em jogo e, portanto, do que realmente precisa ser feito para que seja possível garantir a velhice digna, como também o trabalho digno, sem que a dignidade requerida seja garantida apenas pelo Estado ou também comprometida pelos excessos do mercado. A crise previdenciária é consequência de duas outras crises mais graves: a crise da família e a crise do trabalho, também a crise do welfare state. E mais ainda, a crise do sentido e dos fundamentos da vida humana. A crise da família está no contexto de conjura contra a vida, de fratura e desmonte da instituição familiar por forças econômicas, políticas e culturais que agem sistematicamente desde o final da Segunda Guerra Mundial, com uma agenda de reengenharia social, de controle populacional e do comportamento humano e pressupostos ideológicos que atentam contra a lei natural e a ordem moral objetiva. Como resultado disso, tivemos a crescente queda de fecundidade e atomização da sociedade, cujos vínculos familiares foram perdendo solidez. Contracepção, esterilização e aborto fazem parte da estratégia de redução demográfica. A tendência é chegar em 2 décadas, senador, com essa redução, ao crescimento negativo, com a inversão populacional e as terríveis consequências decorrentes disso, o aumento da pobreza e da violência. Aí sim o problema assumiria uma proporção de enorme desestabilização social, pois a principal riqueza de uma sociedade é o capital humano. Por isso, que quanto mais reduzida e desestruturada a família, mais atomizada a sociedade, com menos chance de crescimento econômico e produtividade. Sabe-se que quanto maior a queda na natalidade, maior o envelhecimento. A crise econômica da Europa, no começo desse século XXI, por exemplo, deve-se muito ao seu inverno demográfico, com seu sistema previdenciário deficitário, seu déficit fiscal, etc. Com menos nascimentos ou nascimentos em situações de desestrutura familiar, pergunta-se: como ficará o sistema previdenciário com uma população cada vez mais reduzida, com mais idosos do que jovens, com mais custo sanitário, elevando ainda mais o custo da Seguridade Social? A diferença é que os países de alta renda per capita, o que não é o caso do Brasil, de grandes diferenças regionais, suportam mais tempo a crise econômica decorrente da queda de fecundidade. Mas, no nosso caso, se a tendência se mantiver no mesmo ritmo, a inversão populacional agravará as condições, as situações de pobreza em nosso país, comprometendo assim o nosso capital humano, pois é óbvio que os mais fragilizados da sociedade não terão capacidade de poupança e ficarão vulneráveis, sem meios adequados que permitam, assim, a velhice digna. E diante de uma velhice sem amparo, a exemplo do que já acontece na Europa, buscarão aqui também legalizar a eutanásia como falsa solução. A proposta da reforma previdenciária é complexa e abrangente, mas, senador, quero me deter aqui num aspecto que considero mais relevante. Pela primeira vez, desde 1940, quando foi instituído o sistema de previdência social no Brasil, propõe-se a substituição
do regime de repartição para o de capitalização individual, substituição, como expressa no artigo 201-A da PEC 6. Esse talvez seja o ponto mais controverso e mais impactante da reforma, e que requer cuidadosa reflexão e melhoramento da proposta. O desmonte da Previdência Pública, que começou com a desvinculação das receitas da União, DRU, e também com a crescente dívida de grandes empresas, compromete o modelo de pacto social decidido pelos constituintes de 1988, que quiseram dar robustez não apenas à Previdência, mas também à Seguridade Social, da qual ela faz parte. Se o regime de repartição, como está constituído, tem falhas e não dá conta de suprir as demandas existentes, há, no entanto, o importante princípio constitucional da solidariedade que o sistema de capitalização individual erradica. Por isso, o desafio está em aproveitar o que pode ser aprimorado, tanto num quanto no sistema, o que dá para ser aprimorado, daí a importância desse debate. Senador, o sistema de capitalização individual nos leva a refletir com realismo sobre a capacidade de poupança e consumo num país de baixa renda per capita e diferenças regionais de renda real e produtividade, sem uma cultura de educação financeira. Mesmo em outros países e ainda em épocas e contextos diferentes do nosso, os especialistas em economia concordam que os grupos de renda mais elevada poupam uma proporção maior de suas rendas e que uma distribuição mais desigual da renda pode reduzir a proporção média da poupança em vez de aumentá-la. Isso quer dizer que, para aumentar a capacidade de poupança e consumo, é preciso elevar a renda per capita e a produtividade para além do assistencialismo e com incentivo concreto, efetivo ao empreendedorismo. Como a gente sabe, o Brasil é um país pujante de possibilidades, de talentos, cuja exuberância não pode ser tolhida por uma abusiva carga tributária e um sistema político como o federalismo na prática não funciona e que requer uma maior descentralização para que municípios tenham mais autonomia para prover recursos e investimentos, especialmente na oferta de trabalho. A realidade comprova que as melhores oportunidades de mobilidade social numa sociedade democrática são garantidas por meio da educação. Daí, ainda hoje, os melhores postos da administração pública e privada exigirem qualificações técnicas e acadêmicas, o que nem todos conseguem objetivamente alcançar com as mesmas condições de oportunidades, porque muitas vezes, nem sempre, o esforço pessoal é premiado numa sociedade de alta e desigual condições de competitividade. A proposta da Economia, a proposta do Ministério da Economia é fazer com que o sistema de repartição seja substituído gradualmente pelo sistema de capitalização, cuja transição será onerosa por causa do déficit transicional. Se hoje o governo decide mudar esse sistema, ele deixa de arrecadar para fazer transferências, passa a colocar o dinheiro nas contas individuais. Mas há uma geração que contribuiu no sistema antigo e que ainda precisa receber sua aposentadoria. E o governo tem que arcar com esses benefícios, mas não conta mais com a arrecadação vinda da taxação sobre os trabalhadores. Nos Estados Unidos, por exemplo, não houve essa substituição. E, financeiramente, os planos de benefício definido dos Estados Unidos têm, a longo prazo, um desempenho melhor do que os planos de contribuição definida. Eu poderia citar outros países, mas fazendo aqui os cortes para dar sequência. É possível manter os aspectos positivos dos dois sistemas, o de repartição e de capitalização, como já ocorre em alguns países de renda per capita alta, não deixando tudo para o Estado, nem tudo para o mercado. Nesse sentido, uma melhor solução, aí a gente vai trazer uma proposta para reflexão, está em aberto para o debate.
e o aprimoramento. Nesse sentido, uma melhor solução seria substituir ou dar uma opção a mais à capitalização individual pela capitalização familiar, mas complementar ao de repartição para assegurar um equilíbrio entre entradas e despesas sociais no balanço público. O fato é que a capitalização individual sempre foi apresentada como a solução miraculosa que deveria aportar segurança e prosperidade aos aposentados diante de um sistema público de previdência em situação terminal esmagado pelo choque demográfico. O balanço é inapelável, como já foi apresentado aqui, vários quadros do que já ocorreu quando foi implantado. E destaca que nos fundos com contribuição definida, poupador depende da empresa não quebrar. Nos fundos cotizados, ele depende das ações e das taxas de juros no momento da saída. Por isso, as futuras aposentadorias desabam ao mesmo tempo que os mercados financeiros. A falência de fundos de pensão comprovam a vulnerabilidade de um sistema quando está sob controle apenas do mercado financeiro. Sozinhos, os planos de poupanças de contribuição definida proporcionam o potencial para um rendimento de aposentadoria maior, mas não podem oferecer seguridade. Há apenas potencial, mas na prática os saldos da maioria dos planos de contribuição definida são, na verdade, bastante baixos e proporcionam pouca esperança no financiamento de uma aposentadoria decente. E aqui sabemos a distinção. Benefício definido quer dizer renda vitalícia. Contribuição definida quer dizer renda não vitalícia. O fato é que os planos de contribuição definida portam sérios riscos. Eu estou falando da contribuição definida porque está no artigo 201A a contribuição definida, né? Bem explícita. O fato é que os planos de contribuição definida portam sérios riscos, além das diminuições em potencial do rendimento da aposentadoria. Os empregadores podem e cortam suas contribuições quando a situação econômica fica ruim. Os trabalhadores, com frequência, retiram dinheiro dessas contas e não o utilizam para aposentadoria. E a maioria das distribuições da quantia total não são reinvestidas nas contas de aposentadoria, principalmente pelos jovens, quem mais se beneficiaria com o investimento a longo prazo, e pelos trabalhadores mal remunerados e com menos posses em geral, que mais provavelmente podem precisar de apoio financeiro extra ao se aposentar. Cada vez mais, processos judiciais são movidos contra empresas devido à forma como administram seus planos de contribuição definida em outros países. E mais, ao passar dos planos de benefício definido para os de contribuição definida, os empregadores se livram dos custos, mas eles fazem isso transferindo o risco e os custos para os trabalhadores. O aspecto mais grave da PEC 6 está contido no artigo 201A, quando diz: instituirá novo regime de previdência social organizado com base em sistema de capitalização na modalidade de contribuição definida de caráter obrigatório para quem aderir. Senador, a experiência de outros países mostram que o regime de capitalização, quando coexiste com a repartição, a exemplo dos Estados Unidos, preza pela previdência pública até hoje, pois 39,2% dos americanos idosos teriam renda abaixo da linha oficial da pobreza se não contassem com os benefícios da Previdência Social. Pode trazer algum ganho se a modalidade de contribuição definida for complementar ao regime de benefício definido, como muitos fazem para oferecer um rendimento maior na aposentadoria. Entretanto, do ponto de vista do sistema de aposentadoria, as poupanças pessoais são qualitativamente diferentes da Seguridade Social e dos planos de benefício definido. As poupanças não possuem a garantia e a previsibilidade desses outros componentes do sistema de aposentadoria. Os poupadores podem facilmente durar mais que suas economias ou começar a acessá-los muito antes de sua aposentadoria. Para piorar, poupar o suficiente para uma aposentadoria decente é difícil para muitos trabalhadores. E ainda, a mudança dos tradicionais planos de benefício definido para
planos híbridos têm piorado os pagamentos de benefícios para alguns trabalhadores e diminuído a prevalência de alguns deles, como a aposentadoria prematura subsidiada. Assim, defender o sistema de aposentadoria requer não apenas a promoção dos planos de benefício definido, como uma questão geral, mas também a promoção e a defesa de planos bem elaborados. E mais, da mesma forma, ao mesmo tempo em que ressalta os problemas sérios dos planos de contribuição definida, reconhece que tais planos, se usados de forma apropriada, podem desempenhar um importante papel no preparo dos trabalhadores para a aposentadoria. Senador, para concluir, o texto do artigo 201-A é explícito nas características do regime de capitalização proposto. Contribuição definida. Sabe-se o quanto é recolhido, mas não se delimita o benefício a receber, que dependerá do saldo constante da reserva individual. Conta vinculada para cada trabalhador, isto é, capitalização individual sem qualquer perspectiva de solidariedade. Proibição da utilização desses recursos pelo governo. O sistema nocional de contas virtuais, como prevê o artigo 201-A, apresenta o risco de mascarar o passivo atual e deixar as novas gerações com benefícios insuficientes. Além disso, cabe ressaltar que os dados da realidade mostram que mais pobres da sociedade são os que mais dificuldades encontram por um emprego regular, sobrevivendo como podem no mercado informal e, mais ainda, honestamente, são solapados muitas vezes por quem tem mais meios, mais influência, mais oportunidades. Com recursos parcos e baixos salários, muitos não dão conta de fazer poupança, pois as demandas de varejo assolam com as exigências diárias. É óbvio que o modelo de capitalização individual é para a classe média alta, o que sacrificaria a maior parte da população brasileira e mesmo a classe média que empobreceu nos últimos anos, como lembra Ana Maria Bonomi Baruffi, num estudo feito. Desde meados de 2014, senador, 2,6 milhões de indivíduos deixaram as classes A e B e 3,7 milhões de indivíduos deixaram a classe C. E a contrapartida disso foi um aumento das classes D e E em 6,5 milhões de indivíduos. É óbvio que esse contingente, com a piora no mercado de trabalho, não conseguiria atender às exigências de poupança da capitalização individual e ficariam socialmente mais vulneráveis. E por conta disso, é evidente que nessas condições, se o regime de repartição for substituído dessa forma, como prevê o artigo 201-A, para capitalização individual, não haverá caixa para suprir a aposentadoria decente e digna. Nesse sentido, governos e outras agências deveriam favorecer, com valor supremo, a proteção da vida familiar, algo que certamente exige a segurança econômica dos indivíduos, mas que não se pode reduzir à segurança econômica individual. Por isso, depois eu tenho aqui estudos aqui que eu vou deixar para o senador, detalhando, que o tempo não vai ser possível detalhar, mas temos aqui já todos os estudos feitos, para deixar como proposta em aberto. Por isso, propomos uma emenda ao artigo 201-A da PEC 6/2019, para que, isso se for aprovado, né, a gente vai vir um debate e na deliberação, para que a capitalização, se ocorrer, seja complementar e não substituta, que seja familiar e não individual. A capitalização familiar seria uma contribuição inédita ao modelo previdenciário brasileiro, nos moldes de plano de previdência fechada, cujos fundos instituídos e ativos seriam geridos não por bancos ou operadores do mercado financeiro somente, como na capitalização individual, nem pelo governo, como no modelo de repartição, mas por associações de família, legalmente constituídas e fiscalizadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. O próprio artigo 201-A diz que o sistema de capitalização será instituído através de lei complementar, ocasião em que será possível explicitar a legislação específica para a capitalização familiar, como forma de viabilizar a salvaguarda da instituição familiar,
que requer cuidado e proteção para que haja condições concretas para o cumprimento de sua finalidade social, pois o sistema de capitalização individual, como está apresentado no referido artigo da PEC 6/2009, vulnerabiliza ainda mais a família, que é suporte da pessoa humana, pois as famílias devem, com prioridade, diligenciar para que as leis e as instituições do Estado não só ofendam, mas sustentem e defendam positivamente os seus direitos e deveres, e que a sociedade não abandone o seu dever fundamental de respeitar e de promover a família. É óbvio que a capitalização individual, como apresentada no atual contexto, não leva em conta os muitos fragilizados da sociedade. Infelizmente, há no mundo muitíssimas pessoas que não podem referir-se de modo algum ao que poderia definir-se, em sentido próprio, uma família. Grandes setores da humanidade vivem em condições de enorme pobreza, em que a promiscuidade, a carência de habitações, a irregularidade e instabilidade das relações, a falta extrema de cultura não permitem praticamente poder falar de verdadeira família. Há outras pessoas que, por motivos diversos, ficaram sós no mundo. Esses e muito mais precisam da proteção da família, que seja fortalecida por associações, para que não seja erradicada da sociedade o princípio constitucional da solidariedade. Nesse sentido, legislação e vida poderão estar conjugados para uma reforma previdenciária que promova efetivamente vida e família. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Dr. Hermes Rodrigues Neri, professor e coordenador do movimento